Paz de Jesus, irmãos. Espero que esteja tudo bem com vocês. Estamos entrando no mês de junho e nossa perspectiva é que no próximo domingo estejamos na igreja fazendo a celebração da ceia. Mais uma vez agradecendo o irmão Sérgio, companheiro aí das gravações, tem nos acompanhado. O irmão Marco lá na rádio, a rádio está no ar, né? Tenho ensinado os irmãos como que acessam a rádio, uma forma fácil. Entra no Google, clica lá, Rádio Ibrave, e já vai abrir uma página onde tem lá o símbolozinho da igreja, clica lá no play e você tem música e mensagem para o dia inteiro, 24 horas do dia. Então, esses irmãos têm nos acompanhado nesse período aí de adaptação para o nosso retorno, o retorno físico, né? Nossos cultos presenciais, vamos dizer assim. Também os irmãos têm feito aí os seus depósitos, transferência de dízimos. Louvado seja Deus que a igreja tem passado esses dias aí, e até mesmo as ofertas missionárias e tudo mais. A igreja tem cumprido aí com as suas contribuições e com as suas obrigações com esses irmãos. Amém? A mensagem do domingo passado foi uma mensagem longa, durou bastante. E a mensagem desse domingo é uma mensagem mais objetiva, no sentido daquilo que é prático para as nossas vidas, né? Como uma criança aprende a comer, por exemplo? Uma pergunta que eu faço. Como é que ela aprende a comer? Você ensina uma criança a comer? Então, de repente, você fala, não, eu ensino como é que ela segura a colherzinha, o garfinho, né? Que ela, no comecinho você que dá na boca. Então, ela vai aprender a segurar, às vezes segura todo torto, às vezes vai aprendendo, e ela mesma vai tendo que desenvolver uma questão natural para que ela possa, né, ter esse domínio. Você não vai ficar segurando o restante da vida. Então, você dá na mãozinha dela, ela vai se virando. Eu lembro que, há muitos anos atrás, a pessoa dizia que o professor segurava na mão do aluno para que ele pudesse aprender a segurar o lápis e pudesse escrever. Então, só que o professor não ia ficar escrevendo para o aluno o restante da vida. Então, dá lá uma dica e daí para diante é ele que vai exercitar. Não sei se hoje em dia o ensino ainda tem aqueles cadernos, né? Acho que chamava caderno de caligrafia, né? Às vezes eu falo algumas coisas aqui, eu fico imaginando jovens. Outro dia eu falei das bolinhas de gude, né? Do peão. Eu fico imaginando jovens falando, o que o pastor está falando? Já não entendo mais o que o pastor fala. Mas eu acho que o caderno de caligrafia ainda existe, que é para você treinar a sua escrita, tá? E qual é a ideia que eu estou dando aqui? A ideia, irmãos, é sobre a palavra nos ensinar. Tem até aqui algumas literaturas que eu vou ler. A palavra nos ensinar. Ou seja, o livro de Deuteronômio, ele leva esse nome porque ele é a repetição da lei, a repetição dos preceitos. O título dessa mensagem é Ensina-me os teus preceitos. Então, por que repetir? Repetir tudo aquilo que você repete, que você vê, que você relê, que você estuda e depois vem, estuda novamente. Tudo aquilo que você enxerga, que você ouve, que você treina, isso vai entrando, isso vai memorizando, né? Qual a ideia do livro de Deuteronômio? A ideia é repetir para uma nova geração. Repetir para um povo que estava se desenvolvendo dentro do próprio povo. Repetir o quê? A lei, os preceitos, as ordens, né? Tudo aquilo que fazia parte dos conselhos divinos. Os profetas do Antigo Testamento, eles diziam que eles eram portadores dos conselhos divinos, ou do conselho divino. Isso é bacana, eu gosto muito dessa expressão, porque hoje nós somos os portadores do conselho divino. O capítulo 4 do livro de Deuteronômio,
Em especial, no verso 10 diz assim: não se esqueçam do dia que vocês estiveram diante do Senhor seu Deus em Horebe, quando o Senhor me disse: reúna este povo e os farei ouvir as minhas palavras, a fim de que aprendam a temer-me durante todos os dias em que viverem na terra, e também os ensinem aos seus filhos. Então, uma ordem de Deus para Moisés e uma ordem de Moisés para o povo. Ensinem, aprendam e ensinem os seus filhos. E vai embora. Capítulo 5, tem os 10 mandamentos. Para que os 10 mandamentos? Para que o povo tivesse uma orientação, uma direção. Então, os ensinamentos, eles vêm, irmãos, para que, gravados no nosso coração, gravados na nossa mente, eles sejam colocados em prática. Eu vou dizer para vocês, a matemática, não adianta você saber no papel, a matemática você tem que saber na prática, e tudo, né? Tudo na vida da gente, né? Não só as línguas, como a matemática, como a história, a geografia e etc. Vou ler aqui para vocês uma passagem que eu gosto muito, de uma sabedoria rabínica. Eu vou ler porque eu quero ser fiel àquilo que está escrito aqui. Ele diz assim: certa vez andava o famoso pregador de Dúbino, de cidade em cidade, fazendo seus sábios sermões. Aonde quer que chegasse, ele era recebido com alegria e grandes homenagens. O cocheiro que o conduzia, o cocheiro é o cara que conduz a carroça. O cocheiro que o conduzia ficou muito impressionado com todas aquelas recepções. Um dia, indo pela estrada, o cocheiro falou: Rabi é mestre, né? Muitas vezes Jesus era chamado pelos seus seguidores de Rabi. Rabi, quero lhe pedir um grande favor. Em todo lugar aonde chegamos, as pessoas derramam honraria sobre o Senhor. Embora eu não passe de um cocheiro ignorante, gostaria de experimentar a sensação de receber tantas atenções. O Senhor se incomodaria de trocar de roupa comigo só por um dia? Assim as pessoas pensarão que eu sou o grande pregador e o Senhor o cocheiro, e as homenagens serão então para mim. Então o cocheiro propõe para o mestre, para o rabi, trocar de lugar um dia, para que ele pudesse também passar, né, a receber essas homenagens que o pregador recebia, que o mestre recebia. O pregador de Dúbino era um homem do povo e uma alma alegre, mas percebeu as armadilhas que um tal arranjo acarretava para o seu cocheiro. Aí ele diz para o cocheiro: admitindo que eu concorde, o que aconselharia você? Você sabe que as roupas não fazem um rabino. Onde arranjaria o conhecimento? Se lhe pedirem que explique alguma passagem complicada da lei, você fará papel de bobo, não é verdade? Não se preocupe, Rabi, eu corro os riscos, disse o cocheiro. Nesse caso, concordou o pregador. Aqui estão as minhas roupas, trocaram de roupa e também de função. Quando entraram na cidade, todos os judeus saíram para receber o grande pregador. Levaram-no para a sinagoga, enquanto o suposto cocheiro a tudo acompanhava discretamente à distância. Um a um, os homens aproximavam-se do rabi para apertar-lhe a mão e saudá-lo com o costumeiro Shalom Aleichem, sábio rabi. E o rabi ficou encantado com a recepção. Ocupou o lugar de honra, cercado pelos estudiosos e notáveis da cidade. Enquanto isso, no seu canto, o pregador não tirava os olhos do cocheiro, divertindo-se, querendo ver o que aconteceria. De repente, exclamou um dos estudiosos do local: sábio rabi, faria o favor de explicar essa passagem da lei que não entendemos? Do seu canto, o pregador riu baixinho, porque se tratava de uma passagem realmente difícil. Com a testa franzida,
o rabi, o suposto rabi, voltou os olhos para o livro sagrado à sua frente, do qual não era capaz de compreender uma palavra sequer. Impaciente, então, afastou o livro e, sarcástico, dirigiu-se aos sábios da cidade. Mas que belos estudiosos vocês saíram! Essa é a pergunta mais difícil que vocês são capazes de me fazer? Ora, esta passagem é tão simples que até o meu cocheiro é capaz de explicá-la. E voltando-se para o pregador de Dúbino, ordenou: cocheiro, chegue aqui por um momento e explique essa lei aos estudiosos. Então, eu achei muito interessante essa situação, porque ela retrata muitas vezes o que muitos crentes são, né? Olha, explica você. Isso é muito fácil. Você explica você, né? Então o rabi aqui, o sábio aqui, o mestre, ele troca de lugar, fala: vamos ver que esse cocheiro, como é que esse cara vai se virar aí nessa situação. Então, irmãos, eu quero partir desse princípio: não sejamos como o cocheiro. Não, olha, esse texto aí, o pastor vai explicar para você. Não sejamos como o cocheiro, né? Não, ele vai explicar, ele sabe. Sejamos como o mestre, aquele que estuda e aprende para que na hora certa possa explicar. O salmista, no Salmo 119, o Salmo 119 é considerado o salmo da palavra. O salmo que vai, em cada um dos seus versos, enaltecer um valor da palavra. Ele usa 8 expressões para dizer, fazer menção à palavra. Bem-aventurados que guardam os seus testemunhos e os buscam de todo o coração. Então, as palavras hebraicas, pikud, mitzvah, pikadi, várias palavras hebraicas que são usadas no mesmo sentido, de preceitos de palavra, né? Torá, lei. Bem-aventurados que guardam os seus testemunhos e buscam de todo o coração. Então, aqueles que guardam as prescrições do Senhor são bem-aventurados, porque na hora certa vão saber dar as devidas explicações. Salmo 119, versículo 12. Bendito és tu, Baruch ha-Adonai, bendito é o Senhor, ensina-me os teus decretos, ou seja, ensina-me os teus preceitos, a tua lei. Para que eu preciso aprender? Para colocar em prática. Versículo 15: meditarei nos teus preceitos e às tuas veredas terei respeito, ou seja, eu medito nos teus preceitos. As veredas aqui são os caminhos, para que nas tuas veredas eu possa andar, eu possa caminhar, eu possa explicar, eu possa meditar e eu possa repartir com outros. Então, o Salmo 119, ele vai trabalhar naquela instrução que nós lemos lá em Deuteronômio. Olha, ensina também os teus filhos. Eu estou falando para vocês que guardem, para que vocês possam aprender e ensinar os seus filhos. Tudo me ensina a palavra, irmãos, tudo. A palavra me ensina a ser um homem melhor. A palavra me ensina a ser uma mulher melhor. A palavra me ensina a ser um pai melhor, uma mãe melhor, um filho, uma filha melhor, a ser um melhor empregado, a ser um melhor empresário, um patrão melhor. Tudo a palavra me ensina, tudo. A palavra me dá a direção para todas as coisas. A palavra me ensina a reconhecer o pecado. A palavra me ensina a pedir perdão pelo pecado. A palavra me ensina que existe uma solução para o pecado. A palavra me ensina que Jesus é essa solução. A palavra me ensina a caminhar ao lado de Jesus. A palavra me ensina que muitas vezes eu vou falhar, que eu vou cair, mas que há um socorro, que há um escape em Jesus. Tudo a palavra me ensina. Que bom, irmãos, que tudo o que eu preciso para a minha vida, a palavra, ela vem e me ensina. A palavra, irmãos, ela é um livro que ela contempla a sabedoria como desse rabi, desse mestre, a sabedoria do nosso rabi Jesus Cristo, a sabedoria dos discípulos de Jesus, a sabedoria que Deus deu para um Paulo conduzir palavras de orientação, de estruturação para as igrejas que estariam sendo formadas e que seriam as que nos antecederam como igreja nos dias de hoje.
Então, irmãos, a palavra nos ensina até a como olharmos para o futuro e entendermos esse futuro e enxergarmos esse futuro, porque a palavra ela se preocupou em reservar um livro, o livro da Revelação, o livro de Apocalipse, com toda uma bagagem das parábolas, com toda uma bagagem daquilo também que os profetas falaram e traduziram para coisas que estão acontecendo, que já aconteceram e que irão acontecer. Então, irmãos, a palavra ela tem todo o ensinamento. Se você quer ser uma pessoa sábia, você tem nas suas mãos o melhor instrumento possível entre todas as literaturas, que é a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. A criação ensina, irmãos. A criação ensina, né? A criação, ela ensina. Você pode pegar exemplos particulares. Eu perdi a minha cadelinha, minha cachorrinha esse ano, ela foi embora, né? Teve que ser sacrificada. Chegou um momento que não estava mais vivendo. Então, irmãos, eu fiquei lembrando como a cachorrinha ensinava. Eu fiquei lembrando os últimos tempos em que ela foi piorando a saúde dela. E a minha casa tem uns pequenos degraus assim para sair na rua. Então, quando eu ia passear com ela, eu descia os degraus e eu pegava a coleira. Quando eu já pegava a correntinha, a correia de passear, ela já saía, já descia e já ia lá. E ela virava de maneira que eu já pudesse encaixar a coleirinha nas patinhas dela para caminhar. Então, ela foi ensinando. Ela chegou uma hora para mim e ela não latia, ela não falava, né? Mas ela falava com gestos. Então ela ficava na ponta da escada. Eu falava, desce aqui, vem vestir a coleira, vem vestir aqui. E ela fazia assim com a cabecinha, como que dizendo, você não percebe que eu já não consigo mais descer a escada? Então eu fazia esse propósito. E eu ia, pegava ela, trazia, punha, e ela caminhava um pouquinho, parava e olhava para mim. Talvez ela já estivesse sentindo alguma dor. Então, irmãos, os últimos exemplos, né? As últimas coisas que ficam assim, com muita saudade assim, no coração da gente, porque a criação ensinando a gente. A criação, ela tinha um lugarzinho para fazer lá o xixi, o cocô dela lá, num quintalzinho que a gente tinha, punha o jornal. Em alguns dias desses aí, ela não chegava até o lugar, então ela fazia pelo meio do caminho. Então ela estava ensinando que os dias dela estavam chegando ao fim, né? E outras coisas, quando a gente brigava e daqui a pouco ela estava do lado, ou seja, era a forma de ela saber que estava fazendo alguma coisa errada, não agora no fim da vida, mas quando ela era ativa e fazia as estripulias, fazia as coisas, né? Ela chegava perto e encostava a cabeça e vinha se alegrar com a gente. Então, irmãos, quanta coisa eu aprendi, né? Saber que a gente estava chegando perto de casa e ela já estava fazendo festa, porque ela reconhecia que o dono estava chegando perto da casa. A fidelidade, olha o que eu aprendi com ela. Fidelidade, perdão, gratidão, carinho, né? Gratidão. Ela aprontava a fazer essas tripulias, mas deixou saudade. Por quê? Porque ela me ensinou demais. Então, irmãos, a criação é produto de quem? Quem fez a criação? Deus. Quando Deus começou a montar a criação, não é, os animais, montou aquela estrutura e ele vai e coloca o homem. Eu entendo assim, tudo ali estava ensinando o homem que existia um Criador. A própria ordem da criação mostrava a esse homem que existia um Criador. Então é interessante, irmãos, que a natureza nos ensina, as coisas do dia a dia, ela nos ensinam. Um autor aqui desse livro, eu gosto pra caramba desse livro, tiro muitas coisas desse livro, ele diz assim, o que nós podemos, por exemplo, aprender com os gansos selvagens? É o título desse livro. Podemos aprender muito com os gansos selvagens. Quando um ganso bate as asas, por exemplo, voando numa formação em V, ele cria um vácuo para a ave, para o ganso seguinte passar sobre o bando inteiro, né? Ele tem um desempenho 71% melhor do que se ele voasse sozinho. Então vou repetir. Quando um ganso abate as asas, por exemplo, voando numa formação em V, ele cria um vácuo para a ave seguinte passar e o bando inteiro tem um desempenho 71% melhor do que se voasse sozinho.
Por isso que eles voam em bandos. Eu lembro que eu morei num apartamento próximo ao Parque da Aclimação, e em determinada época do ano, a gente via as revoadas. Eles vinham lá, ficavam uns tempos no parque, porque o parque tinha um lago no meio, tem um lago no meio, né? E eles ficavam ali vários dias. De repente, se alimentavam, descansavam e batiam em revoada para outro lugar. Provavelmente fugindo do inverno. Então, eles estão ensinando aqui. Sempre que um ganso sai dessa formação, ele sente subitamente a resistência do ar, porque ele está tentando voar sozinho. Então, rapidamente ele volta para a formação. Por isso que eles voam em V, né? Volta para a formação, aproveitando o vácuo da ave imediatamente à frente. Quando o ganso líder cansa, e o líder cansa, né? Ele passa para trás. Imediatamente um outro ganso assume o seu lugar, voando para a posição da ponta. Ou seja, quando aquele que está ali sentindo a maior resistência do ar, ele cansa, ele muda a formação e o que está atrás vai para a ponta. Quando aquele voa um pouco e cansa, aí o outro que está, e assim eles vão revezando e nenhum se cansa tanto, né? A natureza, quem fez o ganso? Quem fez a natureza? Quem deu esse instinto, irmãos, para uma ave? O Criador, aquele que nos ensina através da palavra dele, aquele que fala ao nosso ouvido, ao nosso coração, ao nosso espírito. Não é verdade? Na formação, os gansos que estão atrás grasnam, é a forma deles se expressarem, para encorajar os da frente a aumentar a velocidade. Por isso que às vezes você escuta aquele barulho dos gansos voando. Se um deles adoece, 2 gansos abandonam a formação e seguem o companheiro doente para ajudá-lo e protegê-lo. Repito, eu vi isso muitas vezes. Às vezes lá no parque alguns gansos permaneciam. Eu falava, por que a revoada foi embora? Por que alguns ficavam lá? Até uma vez mataram um ganso. Um cara matou um ganso para comer no Parque da Aclimação. Então aqui está a explicação. Quando um deles adoece, 2 abandonam a formação e seguem para ficar com o companheiro doente, né? Para ajudá-lo, a protegê-lo, quem sabe a recuperar a força e voltar apto a voar novamente. Ficam com ele até que ele esteja apto a voar de novo ou venha a morrer. Só depois disso, eles voltam ao procedimento normal com outra formação ou vão atrás de outro bando. A lição dos gansos, né? Pessoas que compartilham uma direção comum, senso de comunidade, podem atingir mais facilmente seus objetivos. É lógico que aqui ele está falando voltado a um trabalho, voltado a uma questão profissional, mas vale para nós como igreja. Para atingir nossos objetivos, é necessário estar junto com aqueles que se dirigem para onde queremos ir, dando e aceitando ajuda. É preciso haver um revezamento na liderança e nas tarefas mais pesadas. As pessoas, assim como os gansos, dependem umas das outras. Coitado daqueles que acham que conseguem caminhar, voar sozinhos, né? Então, irmãos, precisamos aprender que o grasnido do grupo, às vezes, ele encoraja não só a equipe, mas encoraja também aquela liderança. Os gansos, quem fez os gansos? Quem criou o ganso? Não é? Quem deu a ele todo esse instinto? Aquele que fez o homem com muito mais capacidade do que os gansos, do que um cãozinho, mas que muitas vezes não aproveita isso. Não aproveita o fato de ser imagem e semelhança de Deus, do Criador. Não aproveita o fato de raciocinar, não é verdade? Quantas vezes, irmãos, atitudes que a gente toma na vida da gente, elas vão acompanhar você o restante da sua vida. Eu conheci um rapaz, na época da Igreja Batista, que ele começou a nos acompanhar. Eu, se não me engano, ele tinha 2 irmãs. Ele começou a nos acompanhar, a gente fazia muitos cultos nos lares, né? Cultos dos jovens. Ele começou a nos acompanhar e esse rapaz, ele não tinha uma das pernas. E eu conheci ele, a gente fez amizade. Várias vezes ele foi comigo no meu carro. E eu nunca perguntei nada. Então um dia ele se abriu. Ele falou, Omar, sabe por que eu não tenho uma das pernas?
Falei, não, nunca te perguntei. O que aconteceu? Era um pedaço, né? Que vinha aqui na metade da coxa. Ele falou, isso aqui é para lembrar que Deus me chamou para o caminho dele de novo. Porque eu fui desobediente. E ele contou a história, não me lembro direito. Parece que ele foi para naquela época chamava balada, chamava de outra, a gente usava outras expressões, né? Que eu nem me lembro agora. Ele falou, eu desobedeci a Deus. E um dia eu caí do ônibus, parece que a roda do ônibus passou por cima da perna dele, o ônibus voltou, veja só, ele caiu, o ônibus voltou e passou por cima da perna dele, e ele perdeu a perna, não teve como recuperar. Então ele dizia, isso aqui é para eu lembrar, nunca mais esquecer dos caminhos de Deus. Eu falei, aprendeu as duras penas, né? Ele falou, aprendi as duras penas, aprendi na dificuldade. Então, irmãos, às vezes Deus dá oportunidades para nós, né? Às vezes até na humildade. Eu lembro de uma passagem, de um comentário que eu fiz a respeito de um pastor de uma grande igreja, acho que até já comentei isso aqui. E, para minha surpresa, ele ficou sabendo desse comentário e ele ligou na minha casa. E eu até achei, falei, será que é uma pegadinha? Pastor na igreja. Ele falou, não, eu mesmo estou falando. Nós conversamos um pouco e eu falei, pastor, eu fiz um comentário infeliz, eu estou arrependido. Ele falou, não, legal, tal. Eu falei, mas eu não... o pedido de perdão, ele não pode ser por telefone, pastor, eu tenho que ir pessoalmente te procurar. Não precisa, tal, Omar. Eu falei, não, eu preciso ir pessoalmente, eu quero me retratar com o senhor pessoalmente. Ele, eu acho que não acreditou muito que eu iria. Ele falou, vai ter um encontro aqui até de pastores, tal, então se você quiser vir, você é bem-vindo. Eu vou deixar teu nome aí para você ser recebido. Eu falei, beleza. E eu fui, irmãos. Eu fui, procurei ele, poxa, mas você veio mesmo? Eu falei, não, eu estou pedindo perdão, pastor, porque é o que a Bíblia me ensina. Não adianta eu te pedir perdão por telefone, né? Você até aceitou, mas eu estou aqui. E depois ali a gente travou uma amizade, e principalmente com o filho dele, a gente travou uma amizade que tem até os dias de hoje. O filho dele entrou pela área da política e tal, a gente travou uma grande amizade. Mas, irmãos, é o que a Bíblia me ensina, né? A ser humilde, a reconhecer que não adianta você falar, eu perdoei. Não, o perdão ele tem que ser conforme a Bíblia fala. Então eu fui até a pessoa dele, eu me retratei, eu pedi perdão, pedi desculpa, porque é aquilo que a Bíblia fala, a Bíblia me ensina isso. Então, irmãos, é colocar em prática. Então, se a natureza me ensina, se os gansos me ensinam, se um cachorrinho me ensina, se a palavra me ensina, por que eu não vou colocar em prática aquilo que a Bíblia está me ensinando, aquilo que a Bíblia está me orientando? Então, por que nós não aprendemos, irmãos? Porque muitas vezes nós somos arrogantes, pretensiosos. Por que nós não aprendemos, irmãos? Porque muitas vezes nós não queremos aprender. Quantas vezes você quer ensinar uma pessoa e você vê que aquela pessoa, ela não quer aprender. E isso aqui, irmãos, é uma lição que eu trago dos anos que eu trabalhei, por exemplo, com pessoas dependentes químicos. Quantos que não queriam aprender? Então, você tem um grupo que quer aprender. Quando você tem um que não quer aprender, você tem que colocar de lado. Não, pastor, não pode. Pode sim. A Bíblia me ensina isso. Não lança pérola para porcos. Então, muitos estão ali com o comportamento dos porcos. Então, as pérolas são para aqueles que reconhecem o valor das pérolas. Poxa, onde é que você viu isso? Não vi no livro dos gansos? Não vi no livro aqui da sabedoria judaica? Eu vi aqui no livro da sabedoria, que é a palavra de Deus, e do rabi dos rabis, do mestre dos mestres. Então, isso eu aprendi, irmãos. Tem muita gente que não quer melhorar a sua vida. Tem muito, ele é dependente, ele não entende. E entende sim. Que se você der uma nota de R$100, ele não rasga, ele guarda no bolso. E vai comprar drogas, e vai comprar bebida. Então, se ele rasgasse, eu podia falar, esse não está pleno das suas razões, das suas faculdades mentais. Então, muitas vezes, irmão, você tira do caminho, porque você ensina aquele que quer. Muitas vezes, irmãos, você não aprende porque você não entende. E esse que não entende, a lei ensina a você sentar e a repetir, e a repetir, e a repetir, até que isso entre na mente e no coração dele. Então, meu irmão, muitos não aprendem porque são arrogantes, são pretensiosos. Muitos não aprendem porque não querem aprender mesmo.
E muitos não aprendem porque não entendem. E você é o canal que vai servir para que a mente dessa pessoa fique aberta e possa compreender a palavra de Deus. Antes de encerrar, eu guardo uma lembrança da Igreja Batista no Cambuci, a igreja que eu cresci. Eu passei por 3 igrejas na minha vida. E a Igreja Batista do Cambuci foi a igreja que eu cresci. E nós tínhamos uma congregação na cidade de Ibiúna, no interior de São Paulo, indo ali na região de Cotia, Raposo Tavares. E de vez em quando a igreja juntava um ônibus, alugava um ônibus, e a gente ia de manhã nessa congregação, fazer um almoço lá, e à tarde a gente saía pelas praças tal para evangelizar. Eu lembro, eu era um moleque, um garoto, 8, 9, 10 anos no máximo, se é que eu tinha tudo isso. E numa das vezes que a gente foi, eu peguei um punhado de folhetos à tarde, e a gente foi numa praça, eu fui evangelizando, fui dando folhetos, e eu cheguei para uma senhora que estava sentada num banco, e eu falei assim, olha, eu estou dando um folheto aqui da palavra de Deus, para a senhora ler e tal, a senhora não quer convidar Jesus para entrar no seu coração? E ela virou assim, com toda a simplicidade dela, e ela falou assim para mim, eu convido, mas ele não entra. E eu era um moleque, gente, eu era um moleque, e ainda fazia todas as artes de moleque. Aí eu falei, puxa, ela não entende o que é Jesus entrar na vida dela. Me emociona. Desculpa. Ela não entende o que é ter Jesus no coração. Eu sou um moleque, mas eu vou ter que sentar ao lado dessa mulher para ensinar o que é receber Jesus Cristo no coração dela. Ensinar aqueles que não entendem. Às vezes, irmãos, é trabalhoso, é difícil. Você não sabe o quanto aquela pessoa vai receber ou não no coração dela. Eu não lembro como que eu sentei do lado dela, nem parei de distribuir folhetos, porque eu encontrei uma pessoa que não entendia o que era receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Num tempo, irmãos, que a gente quer receber as pessoas no atacado, lançar aí o apelo pela mídia, talvez seja o tempo desse, a gente sentar do lado de pessoas que não entendem o que é Jesus. Uma pessoa que você vai explicar uma vez, 2 vezes, e ela vai dizer, eu convido, mas ele não vem. E você é o canal de Deus para alcançar uma alma. Nós não sabemos, irmãos, o valor de uma alma. As pessoas hoje, elas desperdiçam as amizades, porque elas não sabem o valor. Elas desperdiçam o companheirismo, porque elas não sabem o valor. E às vezes, irmãos, nós somos o agente de Deus para convidarmos as pessoas, para ensinarmos as pessoas. Então, enquanto alguns não querem, alguns não sabem como receber a palavra de Deus. Enquanto alguns são arrogantes e pretensiosos, outros não entendem. Então, quem sabe, irmãos, é o tempo de nós dedicarmos o que nós temos como valor na nossa vida para ensinarmos uma pessoa. Eu dou aula no seminário e às vezes, irmãos, eu vejo alunos que têm dificuldade, eles vêm conversar com a gente e eu falo, olha, vem num horário aí que a gente pode sentar para a gente conversar, porque às vezes eu entendo a dificuldade, né? Nem todos têm facilidade em algumas cadeiras, em algumas matérias, e às vezes você vai sentar, você vai ensinar, você vai dar a orientação. Então muitos são arrogantes, pretensiosos, muitos não querem, mas muitos não entendem. E nós estamos aqui para ensinar a palavra de Deus para aqueles que não entendem. Encerrando, busque conhecer, busque aprender com o rabi, com o mestre dos mestres. Que você não seja como o cocheiro, você quer a glória, mas você não quer estudar. Você quer os aplausos, mas você não quer pagar o preço. Não é verdade? Você quer que as pessoas se reconheçam, mas você não quer estudar. Busque o exemplo do rabi dos rabis, que é o Senhor Jesus Cristo. Pai, guarda a nossa vida, livra-nos do mal, como o Senhor naquela oração nos ensinou, o Senhor Jesus. Livra-nos do mal, guarda-nos, ó Pai, esses dias terríveis, dias de confusão, dias de complexidade, que o Senhor possa falar aos nossos corações, que o Senhor possa expressar essa palavra
e que ela seja realidade nas nossas vidas. Cuida do teu povo, cuida da tua igreja, cuida do nosso país, cuida, Senhor Deus, de cada um de nós e abençoa-nos para que possamos ter a humildade de aprender com a tua palavra. Assim eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Uma semana de vitória, que Deus abençoe a tua vida, meu irmão, em nome de Jesus. Amém.